Olá, está começando mais um programa Família United, um programa que visa apresentar ensinamentos bíblicos para a sua família e para a grande família de famílias, a Igreja do Senhor Jesus. Fique conosco, porque depois da vinheta vamos ter uma preciosa meditação na palavra do Senhor. Olá, meu nome é Ângelo e eu sou um dos pastores colaboradores da Christ the King United Presbyterian Church, uma igreja presbiteriana de brasileiros aqui na região de Boston, na cidade de Auburn. E nós estamos aqui sempre, dia a dia, durante a semana, compartilhando a palavra de Deus através dos muitos programas da nossa igreja nas redes sociais. E você é o nosso convidado para estar sempre aqui conosco. Lembrando, meu querido, de curtir, de compartilhar todo esse conteúdo para que mais e mais pessoas possam assistir e possam ser edificadas pela palavra do Senhor. Amados irmãos, hoje daremos continuidade à série de estudos para a família, a partir da família na cidade de Naim. Aquela narrativa que envolve o encontro de Jesus com uma família e uma numerosa multidão numa cidade mencionada uma única vez no Novo Testamento, a cidade de Naim. Apesar de ter sido citado apenas uma vez, revela para nós esse episódio um encontro providencial e repleto de lições aos nossos corações. Nós sabemos, meu querido, que foi em dia subsequente que todos esses fatos aconteceram. Ou seja, depois que o servo do centurião ele foi curado, nós que estava à beira da morte, Jesus ele continua o seu ministério, continua a sua caminhada, e é nesse dia subsequente que ele chega ali na entrada da cidade de Naim. E é interessante, meu querido, porque seja no contexto próximo ou contexto maior, que envolve todo o aspecto do evangelho em si, vemos que Jesus ele continuava a sua missão de anunciar o reino de Deus. Agora, segue em direção a essa pequena aldeota de Naim. Interessantemente, Naim significa formosura, encantadora, agradável, um nome repleto de significados abençoados, mas ao chegar nessa cidade, Jesus encontra a morte, Jesus encontra o choro, Jesus encontra o pranto, Jesus encontra uma situação que pode ser aplicada ao nosso contexto, às nossas famílias, à nossa igreja, à nossa vida em geral. E ali, meu querido, com ele iam os seus discípulos, também numerosa multidão. E há um encontro de multidões. Então, Naim era uma vila, uma pequena vila na cidade da Galileia, na região da Galileia, melhor dizendo, perto do pequeno Hermon, a uns 10 quilômetros de Nazaré, portanto próximo de onde Jesus estava, e nada mais é dito acerca dessa cidade, antes ou depois, a não ser isso, que uma numerosa multidão com Cristo e uma numerosa multidão com aquela família da cidade de Naim, ou seja, uma multidão cheia de vida pelo Cristo, pela palavra que ele operara, pelos sinais que ele operara, e uma multidão chorosa pela perda. É esse encontro de multidões desse encontro de multidões que emerge o texto que nós temos meditado aqui no nosso programa. E é verdade, meu amado. Nós, nos últimos programas, nós tivemos essa imagem clara e evidente ao nosso coração, a relação de Jesus, a multidão ou as multidões e aquela viúva e o seu filho morto. E foi a partir disso tudo que eu fiz a pergunta crucial. O que Jesus fez por aquela família da cidade de Naim? Porque fazer essa pergunta poderá trazer para nós as lições que precisamos para a nossa família hoje, quando perguntamos o que Jesus pode fazer por nossa família hoje.
Então, meu amado irmão, nós nos últimos programas, nós percebemos uma grande lição maior, que é o fato de Jesus contemplar a aflição daquela família. Então meditamos nessa realidade e vimos que Jesus ele está presente no momento crítico, nós vimos que Jesus conhece, ele compartilha a nossa dor e vimos que Jesus conforta com sua palavra. Portanto, a partir dessas realidades, nós vimos que Jesus contempla a aflição daquela família e ele também contempla a aflição da nossa família, porque ele sempre estará presente nos momentos críticos que eu e você passa. Ele também conhece e compartilha a nossa dor e ele sempre confortará com sua palavra. Foram as lições que nós trouxemos para os nossos corações. E hoje, meu irmão, vamos iniciar aqui uma segunda grande parte de meditações, de devocionais nessa passagem, que tem justamente o aspecto de analisar essa contemplação inicial que eu meditei, que diz respeito a essa observação cuidadosa, essa ação refletida que precisamos perceber do texto, mas algo maior nos é dito agora a partir do versículo 14. E o texto bíblico, Lucas capítulo 7. Você que tem nos acompanhado sabe que a meditação nossa tem se dado em Lucas capítulo 7. Então Lucas 7, versículo 14, a parte A, ele diz assim: chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse. Perceba. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse. É esse pequeno trecho do texto que eu quero destacar para nós nessa noite. Meu amado irmão, uma lição preciosa que teremos aqui, é verdade, você que tem nos acompanhado sabe disso. Jesus, ele contemplou a aflição daquela família. Portanto, agora algo maior vai acontecer. Porque Jesus é aquele que se revela à família. Veja, no primeiro momento ele contempla a aflição da família. Agora, Jesus se revelará à família. Quem ele verdadeiramente é. O que ele verdadeiramente pode fazer. Portanto, meu amado, quando lemos o fato da aproximação de Jesus ao cortejo fúnebre, e a ação daqueles que estavam no cortejo fúnebre em relação à aproximação de Jesus, nós temos aqui um dos aspectos fundamentais de meditação nesse texto que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Uma nova série de devocionais, uma nova série de princípios, uma nova série de lições, a partir dessa realidade que Jesus se revelou àquela família. E, meu amado, a primeira grande revelação que o texto nos apresenta é que Jesus se revela surpreendente. Veja, Jesus é surpreendente. O texto bíblico, perceba, a partir deste ponto, um desconhecido da Galileia, note, um desconhecido da Galileia se revelará como um surpreendente Senhor na aldeota de Naim. Se você ler os evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas, sim, você vai perceber que pela primeira vez, num trecho da narrativa de Lucas, Lucas chama Jesus de Senhor. E é indubitavelmente apropriado nessa cena em que Jesus se revelará Senhor sobre a própria morte, o dono da própria morte, aquele que sobressai a própria morte. E, meu amado, esse fato precioso de Jesus se revelar como surpreendente pode ser percebido no aspecto global do texto. Ou seja, Jesus ele surpreende a todos que estão ali. Ele surpreende a multidão que veio com ele surpreende a multidão que está ali, ele surpreende a todos. Antes desse momento, eu queria que você observasse o que o texto bíblico diz. Jesus surpreende porque faz o que ninguém espera ou o que ninguém faria. Diz o texto bíblico, ele toca o esquife. Ele toca o objeto da dor. Ninguém esperaria aquilo. Portanto, Jesus surpreende a todas as pessoas quando ele resolve tocar o esquife. Tente imaginar a cena, meu querido.
É natural pensar que Jesus chamou a atenção de todos, pois o texto diz que pararam os que conduziam o esquife. Então veja que havia todo um rito, toda uma cerimônia, todo um caminho a ser traçado, mas a aproximação e toque de Jesus fez com que as pessoas que estavam levando o cortejo parassem. Os carregadores, que segundo o costume caminhavam com passo rápido, pararam. Então, algo aconteceria. Algo de fato aconteceria. Por isso, eu compartilho uma frase de Richard Baxter que tem muito sentido dentro desse contexto. Nós, disse ele, tocamos em poucas coisas, mas deixamos as impressões digitais. Veja, Richard Baxter, ele declara a importância de deixar uma marca, sabe? De fazer a diferença. Aquela velha história de que em primeira impressão fica, sabe? Quando Jesus toca o esquife, ele está deixando a sua impressão digital, não no sentido físico, mas ele está revelando algo acerca de si. E, meu amado, essa impressão que inicialmente ele deixa ao se revelar àquela família e toda a multidão que está ali é justamente essa, que ele é surpreendente. Cristo, ele estava deixando ali a sua impressão. Ele se revela, ele é surpreendente. Então, essa é uma primeira lição dentro dessa verdade que o texto bíblico apresenta. Mas Jesus, ele não apenas surpreende a todos, ele também surpreende quanto à lei. E talvez essa surpresa se dá justamente pelos critérios que a lei mosaica apontava em relação ao morto. O esquife, meu amado, o que é o esquife? Na verdade, talvez você está aí se perguntando o que era o esquife. O esquife era uma urna ou um recipiente usado para guardar os ossos dos mortos. Na verdade, também podia ser uma cama funeral ou um grande berço. Haviam várias formas nas quais os judeus carregavam os seus mortos. E o cemitério, conforme as ruínas de muitas cidades bíblicas, sempre ficavam fora da cidade. Portanto, nesse cenário fúnebre, ele revela muito, Jesus revela muito de si ao se tocar no esquife. A lei mosaica, meu querido, ela estabelece em Números, no capítulo 19, que nós não podemos argumentar, não podemos tocar morto. Algumas pessoas vão utilizar esse texto para analisar essa surpresa quanto ao toque de Jesus. Então, com base em Números 19, a partir do versículo 11, não podemos argumentar que tocar um corpo morto, ou mesmo a maca em que ele se encontrava, tornava alguém imundo? Pense. Essa é a situação que pode trazer revelação. Aquele que podia comer e beber com publicanos e pecadores sem se contaminar, tampouco experimentaria a contaminação por tocar essa marca. Ao contrário, em vez de ficar imundo, ele estava agora no processo de vencer a morte e vencer qualquer tipo de imundícia. Então, meu amado, sejam aqueles que estabelecem essa relação com Números, capítulo 19 ou não, a grande verdade é que Jesus, ele se revela àquela família. Jesus surpreende a todos, Jesus também surpreende quanto à lei. E é claro, naturalmente, Jesus surpreende o pecador. Jesus te surpreende, Jesus me surpreende. É claro que a aplicação deste gesto de Cristo se faz necessária aqui, portanto, essa cena ela é análoga ao que Cristo faz por nós, pecadores. Ele não apenas se digna a tocar-nos com a mão, para nos avivar quando morremos, mas para que nos possa elevar ao céu. Ele mesmo desce à sepultura. Perceba, meu amado. É por isso que essa cena pode ser usada como um símbolo da nossa realidade espiritual.
Daí as palavras de Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse: tenho grande necessidade de Cristo, tenho um grande Cristo para as minhas necessidades. Portanto, meu amado irmão, lembre-se disso. Ele não apenas se digna tocar-nos com a mão para nos avivar quando morremos, mas para que nos possa levar ao céu, Ele mesmo desceu à sepultura. Então eu trago ao seu coração, meu querido, a aplicação desse texto, lembrando você, meu amado, lembrando a sua família, que quaisquer famílias podem se surpreender com o cuidado pastoral de Jesus. Ele vê, ele age, ele chega e se revela. Ele se aproxima e toca. Ele pode restituir o que se perdeu. Como diz João 5, versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Portanto, meu amado, a minha oração é que essa palavra possa chegar ao seu coração. Lembrando que Jesus surpreendeu a todos, Jesus surpreendeu quanto à lei, Jesus surpreende o pecador. Jesus pode te surpreender, Jesus pode me surpreender. E eu louvo ao Senhor, porque essa revelação chegou até nós. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um ótimo restante de semana e que você seja surpreendido pelo Senhor. O nosso programa está terminando, mas eu deixo aqui um convite para que vocês possam estar aqui na próxima quarta-feira, para que nós possamos continuar meditando aqui nesse texto que fala de Jesus e essa família da cidade de Naim. Família United e toda a família de famílias do Senhor Jesus, Deus muito nos abençoe.